Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um Papo com Palestrante, hoje com o professor Clemente da Nóbrega, que é um físico pela UFRJ, mestre em Engenharia Nuclear na COPEAD, MBA, se eu errar alguma coisa, o senhor fala, hein? Depois eu conserto algumas coisinhas. MBA executivo na COPEAD, fez estratégia de gerenciamento de marketing em Harvard e é consultor, palestrante e escritor. Muito obrigada pela sua presença aqui no Papo. Eu que agradeço. Obrigado a você. O que eu errei? É um currículo tão grande. Não, é Clemente Nóbrega, não é Clemente da Nóbrega, é Clemente Nóbrega, só isso. Nóbrega, e, na verdade, eu fiz mestrado em Engenharia Nuclear na COP, não na COPEAD, mas isso aí não tem importância nenhuma, é bom só para a gente aquecer aqui, né? Tá certo. Olha, eu vou perguntar primeiro, como foi a infância? Como foi sua infância? A minha infância foi muito boa. Eu sou o mais velho de 7 irmãos, né? Meus pais tiveram de 8 irmãos, mais velho de 8 irmãos. Meus pais tiveram 8 filhos em 8 anos. E eu sou o mais velho, nasci em 1950 e depois veio um monte de outros, né? Então, a minha infância foi numa comunidade familiar inesquecível. Meus pais já não estão mais conosco, mas nós 8 irmãos continuamos juntos. E agora, na época, estamos todos por aqui. Alguns no exterior, gente nos Estados Unidos, gente no Canadá, e uma turma por aqui. A infância foi uma infância muito, muito, muito boa. A gente vai ficando mais velho, vai tendendo a ter saudade da infância, independentemente da realidade. É verdade. Mas a minha foi boa mesmo, sabe? Eu gosto muito de lembrar, tenho uma lembrança particularmente boa, que foi o fato de ter sido alfabetizado pela minha mãe. E eu atribuo a esse fato a consequência de ter adquirido um grande prazer pela leitura. A leitura, para mim, até hoje, eu sou viciado em ler. Então, eu leio muito, porque gosto, porque aprendi a ler e entender o que estava lendo com ela, quando eu tinha 5 anos. Então, para resumir, é isso. Se eu for começar a contar histórias da minha infância aqui, da minha família, eu não paro mais. Então, você poderia falar um pouquinho sobre a sua carreira, que começou como uma carreira acadêmica, não foi? Eu comecei, na verdade, em 1970, né, quando eu entrei para a faculdade, eu entrei para a escola de engenharia, para estudar engenharia química. Mas durante o curso, o ciclo básico, eu tive a influência de um professor que me impressionou muito, era professor de física, e eu acabei trancando a matrícula lá em engenharia química e fui fazer física. Então, eu me formei em físico em 1974, e depois engrenei numa carreira de física aplicada, né, que é chamada engenharia nuclear, que é mais engenharia mesmo, que ela está mais direcionada a projeto e construção de usinas para geração de energia elétrica via nuclear, né? E aí me pós-graduei nisso, e em 1977 eu fui para a Alemanha para trabalhar nessa área. Fui já como contratado por uma empresa estatal brasileira que foi formada na época e mandou uma grande quantidade de brasileiros como eu para estudar na Alemanha e para praticar essa profissão na Alemanha, dado que na época era uma intenção do governo na época explorar muito as possibilidades da energia nuclear no Brasil. E então foi um monte de gente. Eu fui para lá em 77, acabei ficando 5 anos no total, fui e voltei, depois fui de novo, no total deu uns 5 anos, e em 1987 eu saí lá dessa empresa. Então eu trabalhei lá por uns 13 anos, 13, 14, depois eu fui convidado pelo Edson Bueno, que é o fundador da AMIL, né? Fundou a AMIL Assistência Médica. Eu o conheci. Uma grande figura, né, que falecido em 2017. Eu já o conhecia através de outras circunstâncias, e ele começou a insistir para eu largar o que eu fazia e trabalhar na AMIL. Ele era um visionário, né? Ele sempre foi um empreendedor, visionário, e então ele achava que eu tinha uma cabeça boa para colaborar com o sonho que ele tinha, que era fazer uma empresa de expressão mundial. Ele não pensava local, ele não pensava em termos municipais, nem nacionais. O negócio dele era o que acabou acontecendo. Internacional. Né? Era internacional. E eu acabei, no início, achei que aquilo não tinha o menor sentido, que eu não tinha experiência nenhuma
em nada que não fosse física de reatores nucleares, tem nada a ver com saúde, né? Sim. Mas passou um tempinho e eu acabei aceitando. E aí comecei uma carreira na MIL em 1986, e que foi até o ano 2000, quando eu saí de lá. Fui diretor de marketing da MIL, né, nos tempos áureos, lá de 1990, período que a empresa toda cresceu muito, né? Mas em 2000 eu já estava meio desmotivado para trabalhar. A questão era essa, não sair, sou amigo de todo mundo. Até hoje, lá o que sobrou da minha época, já não tem mais ninguém da minha época na MIL, mas mas eu tenho ligações com a empresa, ligações afetivas, ligações com Sim. pessoas, né? Então é isso. E aí, Em o senhor resumo. quis empreender. O senhor saiu Mas da eu, na quis verdade, não empreender. quis empreender, não. Não é empreendedor. O nome certo não é esse. Eu não estava motivado mais para fazer carreira de executivo, porque eu já tinha chegado à diretoria da empresa, enfim, não queria outras coisas. E o que eu queria mesmo era escrever, que é um vício que eu tenho também, herdado lá atrás, do mesmo processo lá, né, da minha mãe, no fundo, né, que também era uma escritora, professora, que eu adoro dar aula, eu gosto de fazer, eu gosto muito, sabe, Sandra, de falar coisas que as pessoas entendam, né, coisas importantes. Eu não gosto de abobrinha, né, eu não gosto de frase feita, eu não gosto dessas coisas. Então, eu tentei e tento até hoje, né, me dedicar a atividades que levem as pessoas a, partindo de ideias bacanas, ideias motivadoras, ideias interessantes, construírem coisas práticas principalmente nas suas empresas, né? Então, é isso que eu queria fazer. Eu nunca fui um empreendedor no sentido que eu nunca tive interesse em eu criar uma empresa. Eu quis criar um espaço onde eu pudesse exercitar a coisa que para mim é mais prazerosa de todas, né? Não é trabalho para mim, né? Escrever, ensinar, fazer consultoria, ver o resultado de uma ideia se transformar numa coisa concreta. E esse é o meu interesse pelo tema inovação, né? É trazer coisas, fazer coisas de modo a produzir efeitos mensuráveis no mundo real. E no caso da inovação, essas coisas se traduzem sempre em fluxo de dinheiro novo. É gerar riqueza para empresas, para pessoas, enfim, para instituições, coisas que não estavam lá e que passam a existir depois de você ter utilizado uma metodologia que eu uso aqui, eu criei. Né? Sim. Vamos falar dela. O senhor, na verdade, é um grande intelectual que não é snob, porque essa questão, os intelectuais, às vezes, tem uma coisa de ser, não, eu sou melhor que os outros. E o senhor não, está falando o que quer justamente simplificar tudo para que os outros entendam, né? Exato, o meu grande prazer é esse, né, Sandra? É um prazer que a gente tem. Quando vê, então é isso aí, isso me dá uma motivação interior, assim, um negócio até difícil de explicar. Mas é isso mesmo. Eu, de certa forma, posso dizer que eu sou anti-intelectual, nesse sentido, de quem gosta de falar bonito, de gosta de fazer citações, ou gosta de fazer recomendações, pior ainda, né? Recomendações, sem ter o que um autor chamado Nassim Taleb, que eu gosto muito, sem ter o que ele chama de skin in the game. Skin in the game, traduzido em português, é sem ter a pele em jogo. Então, ele não perde nada em falar. Ele fala. A profissão dele é falar. Mas se as coisas que ele fala dão errado, ele não paga nada por isso. Não é só isso. Depende do repertório de cada um, não é? Verdade cada também. Um tem um repertório e o resultado pode ser outro. Eu sei que o senhor criou a Inovatrix. É Inovatrix, exato. O senhor pode falar um pouquinho da Inovatrix, que é justamente uma abordagem científica, não é isso que o senhor coloca? O livro que gerou está aqui, é esse livro aqui. O livro que eu escrevi com um amigo e parceiro meu chamado Adriano Lima, também físico, 2010, é uma metodologia que essencialmente é uma metodologia de solução de problemas empresariais, né? Inovação traz embutida a ideia de você fazer coisas que você não fazia antes. E isso não é uma atividade natural. Principalmente quando a empresa
já atingiu um certo escopo de atividades, enfim, já é uma empresa estabelecida. Então, você chegar para alguém estabelecido, se ele está estabelecido é porque ele aprendeu e fez algumas coisas bem, senão ele não existiria. Então, ele quer inovar. Inovar significa, bom, desafiar aquilo que ele aprendeu a fazer de modo a gerar riqueza nova, gerar dinheiro novo, vamos falar assim. Se quisermos ser sofisticados, gerar valor novo. Tudo acaba dando no mesmo. Tem que ser medido através de um dinheiro que não estava lá e você passa a ganhar porque lançou um produto novo, porque estabeleceu um processo de venda novo, porque inventou um modelo de negócio novo, não importa, né? Então, estruturar esse processo, que é uma coisa que todo mundo quer, né? Aprender a fazer isso que eu estou falando, implica em você ter um método. Se você não tem uma disciplina e fica dependendo da criatividade de pessoas especiais, entre aspas, que é um conceito ridículo até, porque isso não existe. As pessoas são as pessoas que estão aí. Elas têm que são as pessoas, é óbvio que tem que ter uma certa, digamos assim, um certo nível de preparo disso, daquilo, mas não tem que ser genial, não tem que ser especial, nada disso. Tem que haver uma série de circunstâncias, uma série digamos, de condições para que essas pessoas, nos seus ambientes de trabalho, consigam criar soluções que acabam sendo inovadoras e mantêm a empresa inovando como um processo. A inovação tem que ser um processo. A inovação não pode ser um negócio, um lampejo que ela teve uma ideia genial, corre lá, implanta, dá certo, muda o mundo. Isso não existe. Isso é uma coisa da mitologia do mundo empresarial que é simplesmente falsa. É falsa, não tem isso. Mesmo as grandes empresas inovadoras, que acho que são as mais famosas, que a gente cita toda hora, né? Google, Facebook, Apple, elas não foram assim, elas não nasceram assim. Elas se tornaram, no correr do tempo, coisas, empresas, instituições, que graças ao acaso, graças a muitos erros também que cometeram, foram se cristalizando como a ponta do iceberg da inovação. Mas a história que leva elas a isso não é uma história que a gente possa ir... As várias histórias, que são diferentes, elas são sempre baseadas em muita experimentação, muita tentativa e erro, muito erro. A gente não fala nos erros porque o que a gente vê é o sucesso, é o que deu certo, né? Então é um método para a gente lidar com isso, que tem aspectos técnicos também, né? Muito interessantes, né? Tem umas ferramentas que a gente usa, mas o problema principal não é técnico, sabe? O problema que impede as empresas inovarem é uma dissonância entre aquilo que elas querem, quer dizer, eu quero inovar, e aquilo que elas têm que fazer, e só elas podem fazer para que inovem. Então há uma contradição, é um problema cognitivo, um problema comportamental, na verdade. Né? Os líderes das empresas entendem que precisam inovar, ninguém discute, tem que transformar, tem que treinar as pessoas, tem que criar um processo, tem que botar essa coisa da inovação para funcionar continuamente na empresa, não depender de lampejos, tudo isso todo mundo concorda. Mas na hora de fazer, na hora de alocar, de olhar isso como um investimento no futuro e não como uma coisa que você compra. Porque se fosse comprar, as maiores empresas compram outras, né? Não ficam dependendo de criações internas. Mas comprar a empresa não é inovar. Não tem nada a ver com inovação. Basta ter dinheiro. Vai lá, você compra. Uma menor que esteja surgindo, né? Então, o método Inovatrix é um método que é baseado no trabalho de um engenheiro russo, que nós gostamos muito, eu e o Adriano, o autor do livro, que foi meu sócio, que trata de contradições que a gente tem que resolver para que as empresas, então, proponham boas soluções para os seus mercados. É um livro que está aí, tem na Amazon, eu acho que é encontrável lá na Amazon, um livro de 2010, e o nome da empresa que eu criei é Inovatrix também, e a gente usa esse método, agora principalmente no setor de saúde, que é um grande desafio, é um setor da sociedade, é um setor do mundo empresarial, e que tem tudo para ser feito. É um setor que não inova, no sentido que outros setores inovam. Isso cria tecnologia, tem novos processos de diagnóstico terapêutico, tem novos conhecimentos médicos, mas que não se transformam
em soluções para a massa dos Tá, usuários, como tá, acontece em outros setores. Né? sim. Então, meu objeto assim, de trabalho principal tem sido o setor de saúde. Não só ele, mas com ênfase nele. Sim. Aí é um pouquinho do coração da Mil, que O fato toca. de eu ter trabalhado lá, né, de eu ter, enfim, É, participado da fase de crescimento da empresa, eu entrei, a empresa era pequenininha, né, e depois, graças a um trabalho de um time muito, muito bom, muito lido naquela época, a empresa foi crescendo e depois agora eu já tinha saído, ela foi vendida, ela hoje não é mais dos donos originais, mas foi comprada por uma empresa americana, né, de uma organização chamada United Health. Mas é isso, então eu tive essa ligação. Eu nunca fui ligado, eu não sou médico, né? Então não participava da gestão das coisas da saúde, eu era diretor de marketing da Amil, né? sim. Era diferente. Então cuidei lá no início de umas partes um setor de treinamento, depois fui para a área de marketing e fiquei lá, encerrei minha carreira lá, mas fiquei observando o setor, Sim, né? sim. Fiquei olhando, e é inacreditável, é um setor em que não tem ganho de produtividade, Sandra. Isso é ao contrário de. Não no Brasil só, não, é no mundo inteiro, né? Por razões históricas, que a gente até depois podia bater um papo sobre isso, se interessar. Mas foi ficando assim, então a gente, no fundo, a cada ano, por exemplo, setor privado, saúde privada, não estou falando da pública, ela tem reajustes de 15%, 20% todo ano em cima do que você paga, e você, no fundo, não sabe pelo que está pagando. Eu não estou exagerando. Você paga por alguma coisa que no fundo, enfim, é uma expectativa que você tem que, se precisar, vai ter para onde ir. Vai ter um hospital, vai ter isso aqui. Sim. Então a gente paga. Mas as empresas que são as maiores contratantes de plano de saúde no Brasil hoje, as empresas privadas, elas é onde está 70% do que se gasta na saúde privada, vem de empresas, elas não estão mais aguentando isso, porque as empresas não crescem 20% ao ano. O Sim, lucro delas sim, não cresce 20% ao ano. Então, e elas têm que pagar contas sim, 20% ao ano do sim. seu pagamento do plano de saúde Mudou dos seus muito funcionários. agora com a pandemia. A pandemia fez Mudou muito. as empresas tiveram que fazer vários reajustes, inclusive em relação a isso, para os funcionários absorverem um pouquinho mais, né, da Uhum. cota da saúde. Eu tenho visto isso em algumas Exatamente. empresas. Então há uma grande movimentação. A pandemia, você citou aí, e a gente está falando de inovação, né? Então, o que está havendo hoje em saúde, no mundo inteiro, no Brasil também, é o que eles estão chamando de tempestade perfeita, né? O que é a tempestade perfeita? É uma circunstância, uma situação em que acontece, que força uma série de coisas que se sabia iriam acontecer com o tempo, iriam acontecer lá na frente, elas acontecem todas no mesmo momento. O uso da telemedicina, por exemplo, é um exemplo fascinante. Né? Fascinante. Telemedicina começou, já existe há muito tempo, Sim, como proposta, como perspectiva, sim. mas os órgãos reguladores não permitiam, então veio a pandemia e criou-se uma situação de emergência e foi liberado o uso Mas temporário. já tinha, Não, professor. já existia, mas não era disseminado porque não era regulamentado, não podia. Ah, tá, Vamos simplificar aqui, é uma história um pouquinho mais tá, complexa do que eu tá. estou falando, mas você não conseguia utilizar em larga escala. Bom, Certo. com a pandemia, houve a liberação, essas Ah, regras restritivas foram relaxadas, porque as pessoas não podiam sair de casa. certo. Então, beleza. E aí, sabe, você não imagina o que aconteceu, há uma enxurrada de telemedicina. Estão aparecendo startups, que eles chamam de health techs, né? Empresas voltadas para prestação de serviços de saúde, Sim. mas aos montes. O Brasil hoje tem quase 400 empresas dessas, grande parte, não todas, mas grande parte focadas no uso de telemedicina. As prestadoras de serviço estão fazendo a telemedicina ganhar uma escala que ela não volta mais. Agora, se tentarem proibir de novo, não É, vai dar, não vai é. dar, não tem hipótese. É que nem as Então, isso é um exemplo. palestras. É que nem É as um exemplo. palestras. Eu acho que no futuro vai ser agora esses dois tipos, ou presencial ou online.
Exatamente. Então você vê toda essa movimentação que existe, e não é só a telemedicina, são outras tecnologias também que já estão disponíveis e que estão começando a ganhar tração para viabilizar a inovação em saúde, né? Por exemplo, sensores remotos, coisas que um brinco, uma pulseira, um relógio, um negócio que manda seus dados direto para o prestador de serviço, vamos dizer, que aí te liga ou não, ou te orienta, e é milhões de coisas, e isso eu acredito que vai dar uma tração na saúde, vai tirar a saúde do marasmo. Não a tecnologia em si, mas o aparecimento de novos modelos de prestação de serviço. Isso vai ser muito bom. Olha, você escreveu 9 livros. 10 livros, 10. 10? Ai, meu 10 Deus, livros. estou atualizada aqui. Não tem problema não. Dentro desses 10 livros, você fala sobre vários temas, que é ambientes inovadores, inovação na saúde, a busca quântica da empresa. Quer dizer, eu queria saber, isso foram livros que foram evoluindo conforme foi passando a sua carreira e a vida, a sua vida como empresário? Ou foram estudos que você estava fazendo? Como é que foi a criação desses livros? É mais ligado à primeira variante que você mencionou, Sandra. O primeiro livro meu é de 1996, né? Então ele fez 24 anos agora. E ele se chamava Em Busca da Empresa Quântica, que foi um livro, aliás, fez muito sucesso, vendeu muito, até hoje ele vende um pouquinho aí. Mas era uma coisa motivada pelo fato de eu ser um físico, trabalhando como executivo numa empresa que na época era a Mil, trabalhando como executivo, não como físico. E naquele livro, eu sempre gostei de fazer conexões assim, não muito óbvias, né? Eu criei essa ideia de que o trabalho que eu fazia como executivo de marketing de uma empresa tinha similaridades lá num nível bem alto, né, com aquilo que os físicos faziam. Né? A gente tem que fazer coisas que produzam respostas do mundo real. O trabalho de um físico, uma teoria física, só vale se você vai lá e mede e lá no ponteiro lá do aparelho de medição dá que aquilo que a teoria previu aconteceu. É por isso que uma teoria física... E em marketing, né, é a mesma coisa. Você tem que provocar o mercado de alguma maneira, através de linguagens, de comunicação, de relacionamento, seja do que for, e o mercado tem que comprar de você. Tem que reagir assim. Então eu procurei pegar essas duas coisas e aí aproveitei e tracei um paralelo, contei um pouco da história da física quântica, que é uma história em si muito interessante, tem nada a ver com empresa, tem nada a ver com o mundo executivo, mas eu botei isso no livro. Depois falei das perplexidades que começavam a tomar conta das pessoas que tinham de tomar decisão nas empresas, os executivos de empresa, porque o mundo estava já naquela época se complexificando de uma maneira que não havia mais maneira óbvia de você decidir. Então se criava, decidir tudo, decidir para que mercados ir, que produtos lançar, como gerenciar as pessoas, o que ia ficando aquele mundo que era tranquilo no passado, né, até os anos 60, 70, em que as coisas eram previsíveis, você podia fazer planejamentos, etc. Ele começou já naquela época, né, esse livro é de 96, ele já dava sinais de que esse paradigma da gente fingir que entende o que está acontecendo no mundo e tomar atitudes em função desse suposto conhecimento, isso não existia, estava acabando. Cada vez o mundo ficava mais complexo, né? Então a chamada, que aí ficou, essa tendência amplificou muito, mas muito. Então pela primeira vez, eu creio, um autor, pelo menos aqui no Brasil, falou na ciência da complexidade, que era uma ciência que estava nascendo naquele momento, que trata da impossibilidade de você tomar decisões práticas em cima de conhecimentos estabelecidos. A maneira de se tomar decisão é experimentando. É claro que você limita as possibilidades do erro, né? Ninguém quer sair fazendo bobagem para errar, a gente quer acertar, mas o que fazer para acertar é algo que só se descobre através de processos novos. Né? Então, isso tudo apareceu naquele livro. E a partir daí, os outros 9, eu escrevi mais um, enquanto eu estava na empresa, que é um livro muito focado para a popularização de ideias científicas, não tem nada a ver com o mundo empresarial.
Depois eu saí no ano 2000 e fui escrevendo livros motivados por interesses de trabalhos que me pediam para fazer, de temas que eu precisava, e não de uma linha de pesquisa solta. Não tem nada. Por exemplo, eu escrevi muito para a revista Exame, escrevi muito para a revista Época. Então, a pedido deles, né, demandavam, escreve um artigo sobre esse tema assim, que tá na moda, está todo mundo falando. Aí eu ia estudar aquilo, fazia, eu era remunerado por aquilo, e criava um interesse. Falei, bom, vou fazer um livro disso aqui, né? Vou expandir essa ideia. Isso aconteceu muito, né? Ultimamente, pelo fato de eu ter começado, logo que saí da Mil, a fazer consultoria para algumas instituições de saúde, a própria Mil, fui consultor da Mil, ainda tenho ligações com a Mil, mas hospitais, empresas, hospitais grandes, como o Samaritano, como o Procardíaco aqui no Rio e outros, eu acabei me motivando falei, puxa, não é possível que esse setor seja tão improdutivo, né? E não só no Brasil, estou me referindo, como eu já falei, a um panorama geral, né? E aí comecei a estudar as causas disso, e comecei a escrever. Escrevi um livro que fez muito sucesso, mas teve uma tiragem muito limitada, e eu acabei ficando sem tempo para relançar, né? Então, teve o Inovatrix, teve um livro que tem a ver com o que você chama, que você me perguntou, um livro chamado A Intrigante Ciência das Ideias que Dão Certo. Esse livro é um livro sobre o que tem que existir num ambiente, numa comunidade, numa organização, para que a inovação seja natural ali. Tá. Né? Exatamente, e nesse livro eu chego à conclusão que é mais importante o ambiente do que as pessoas individuais. Pode parecer paradoxal, mas não são as pessoas, é o ambiente. Uma pessoa que pode ser muito criativa, se o ambiente não estimula, ele fica medíocre. Ele dá certo em ambientes que acolhem aquele tipo de experimentação que ele, como inovador, como criador, vai ter que exercitar. Mas ele não dá certo se sai dali e vai para uma instituição burocrática, por exemplo. Ele pode ser o gênio que for, que não dá certo. Se o Steve Jobs fosse lá para uma empresa medíocre, ele viraria um medíocre. Né? Ele não iria, mas enfim, se fosse, não tem Steve Jobs que resolva. Então é isso, né? O subtítulo desse livro era A Mágica dos Ambientes Inovadores. Né? O ambiente, então, é o caldo de cultura, e aí dei um monte de exemplos e tal. Então, o meu processo é mais ou menos esse, sabe? Tá. Quando é que começaram as palestras? As solicitações de palestras? Depois do meu primeiro livro, 24 anos atrás, quando eu escrevi o Empresa Quântica, o Em Busca da Empresa Quântica, depois um tema que eu parei, sabe, eu não queria ficar sendo associado ao cara que inventou um negócio de empresa quântica. As pessoas me entrevistavam, perguntavam o que era empresa quântica, e eu comecei a não gostar disso, porque empresa quântica é uma figura, é uma metáfora, não é um negócio que você vai e faz, né? Foi uma analogia que eu quis criar entre o mundo das empresas e o mundo da ciência. Mas esse negócio de quântico, então, acabou adquirindo certos contornos, apareceu um monte de coisa, cura quântica, sociedade quântica, não sei o quê. Isso começou a me chatear, honestamente, porque eram coisas geralmente muito superficiais, muito bobinhas, e eu não queria estar associado a esse negócio de quântico, né, nessa linha. Mas até eu explicar que o meu quântico não era esse quântico que eu critico, ia demorar muito. Então eu simplesmente parei de falar de coisas relacionadas à empresa quântica, o que vale, né? Então, mas quando eu escrevi o livro, ainda não tinha começado essa onda, né? De quântico para lá, quântico para cá. Então, um dia, eu recebi uma ligação do Nelson Blecher, que na época era editor da revista Exame, depois ficou muito meu amigo, tinha lido o livro, e no livro eu citava um engenheiro americano, um autor americano, Frederick Taylor, que é considerado a primeira pessoa que sistematizou a gestão, desde o início do século, nesse livro da Empresa Quântica. E ele gostou muito do artigo e pediu para escrever um artigo sobre o trabalho desse cara. Né? E eu fiz, e a partir daí empresas começaram a me ligar. Eu estava na Mil ainda, isso foi em 96.
E aí começaram a me ligar, pô, vem fazer uma palestra aqui, trata disso, precisa de um treinamento e tal. E eu gosto muito disso, né? Eu gosto, você está vendo, a gente está conversando aqui, se deixar eu falo aí além da hora. Você é um consultor que faz palestra ou é um palestrante que faz consultoria? Eu não sei. É que uma coisa fica muito ligada à outra, né, Sandra? Eu faço as duas coisas, faço muito as duas coisas. Eu gosto mais de fazer palestra, a consultoria acaba, sempre bate num ponto em que o consultor, se for honesto, ele fala, olha, agora é com vocês têm que fazer. Não, o que eu podia fazer já fiz e tal, né? Palestras não, e palestra tem sempre material novo, porque eu leio muito e tal. Mas eu faço os dois, eu sou as duas coisas. E eu faço com grande prazer as duas coisas. Eu gosto muito de ajudar a resolver problemas, mas não porque eu seja muito bonzinho, é porque me dá um prazer interior. Está vendo como essa ideia, quando aplicada, tem um efeito? O que eu gosto mesmo é disso. Tá. Antes da pandemia, claro, já tinha os temas sempre associados à inovação que te solicitaram. Isso. Houve uma mudança com a pandemia? Houve uma mudança pequena ou grande no tipo de tema que está sendo solicitado agora, que é online e tal, para falar? Não, houve uma flutuação, vamos dizer assim. No início da pandemia, quando todos nós fomos pegos de surpresa e tivemos que ficar em casa e ninguém sabia bem para onde a coisa ia, eu comecei a ser muito demandado para falar de como tomar decisão quando você não sabe o que fazer. Como tomar decisão numa situação de incerteza, como todos vivíamos ali, né? Então, eu participei de muita live sobre isso, que, se você lembrar, é o tema lá embrionário lá do meu Empresa Quântica, lá em 96. Sim. Mas hoje com outras conexões, a coisa da complexidade ficou muito importante. Naquela época ninguém falava em complexidade e coisas desse tipo. Mas essa temática, né, de como, em suma, como você fazer as coisas certas num ambiente que você não consegue decifrar, que não é mais linear, não é mais previsível. Então me ocupou muito. Mas logo depois começou uma movimentação no sentido de retomar os temas de sempre. Né? Como é que eu implanto metodologias para preparar para o meu pessoal inovar, ou para fazer a inovação entrar na cultura da empresa. Né? As organizações de saúde, como eu te falei, elas dão um burburinho enorme, né, no mercado de saúde, e fui muito solicitado, tanto para consultoria, como para palestras também, né? Em saúde, o livro que eu escrevi em 2015, que é um livro aquele que eu falei que teve uma tiragem limitada, ele acabou se revelando também muito, digamos, meio profético, né, se eu posso dizer, em relação a esses temas que acabaram ficando na moda, né? Então, a pandemia fez entrar na moda. Então, há um grande debate, não só sobre telemedicina, não é só sobre tecnologia, não. É sobre, por exemplo, modelos de prestação de serviço para diferentes situações médicas, né? Os arranjos de processos, de pessoas, de tecnologias que a gente pode utilizar para, caramba, não ficarmos só achando que saúde é hospital. Quanto mais hospital tiver um país, mais saudável. Não, é o contrário. O hospital é uma instituição que tem que existir, que vai existir sempre, mas não na quantidade que a gente imagina. O número de hospitais, por exemplo, devia ser um indicador do nível. Quanto menos hospitais, melhor estaria a saúde, né? Porque o hospital é um lugar onde a gente vai quando está mal. Era assim que era para ser. E tem sempre um percentual de pessoas que precisará do hospital para intervenções em situações complexas, agudas e tal. Mas não essa festa de abre o hospital para lá, o hospital para cá, e que é um negócio que, no fundo, é perverso, porque lucra com uma doença, né? Não lucra com a saúde. E essa é uma outra mudança muito importante no quadro, Sandra, se você me permite. A saúde, a prestação de serviço como privada, estou insistindo nisso, se baseia no fato de quanto mais gente doente tiver, melhor. Se eu puder falar assim, como negócio. A Prevent Senior veio com não sei se isso é só o blá blá blá, eles vieram com outra ideia, que é justamente a prevenção. Não, nós somos Exatamente. A Prevent Senior e outras. A Prevent Senior é interessante porque ela se especializou num segmento do mercado que as outras não querem,
é gente mais idosa. Idoso fica mais doente, consome mais, ninguém quer. Eles criaram um modelo voltado para o cuidado com o idoso, né? Eu nunca trabalhei com eles, não conheço ninguém de lá, já escrevi sobre eles, mas não tenho... eu escrevi de uma maneira simpática, né? Porque é exatamente isso, eles só vão ganhar dinheiro se eles cuidarem da população que está associada a eles. Porque senão, ainda mais gente mais idosa, vão acabar internando, os custos vão ser grandes e tal. Então eles criaram um modelo que tem sido elogiado, eu não posso falar muito porque eu não o conheço em detalhes, mas a ideia é a prevenção mesmo. Mas assim como a Prevent Senior, tem várias empresas que não são planos de saúde, a Prevent Senior é plano de saúde para idoso, vamos falar assim. Mas há outras empresas, como a Amparo Saúde, por exemplo, meus amigos, que é uma startup, agora já não é mais uma startup, né? Mas já tem 3 anos, 4 anos, não sei quanto tempo. Está crescendo também explosivamente, ajudando as carteiras, as populações que entram para ela, a se manterem saudáveis, a minimizarem a chance de precisar internar, que é uma coisa que nunca deu dinheiro, falando francamente, né? Isso nunca foi um bom negócio. Então, bom negócio em saúde é o hospital, tem sido o hospital. Agora, pela primeira vez, começam a aparecer startups ainda, né? Mas que vão ter um papel muito relevante no mercado. Então, você vê a saúde é um negócio tão esquisito, se a gente quiser falar. Se você tem pessoas diabéticas, e cada vez temos mais diabéticos, pessoas crônicas, porque a demografia mudou muito, né, comparado com a minha época de Amil, né? Quando eu trabalhava na Amil, isso não era um tema. Mas hoje, os crônicos, diabéticos, hipertensos, né, gente com depressão, condições coronarianas, né, isso produz uma demanda para o sistema enorme. Gente que antes não estava aí, eles morriam cedo, né? Morriam com 70 anos, 70 e poucos anos. Hoje se vive até 90, mas não se vive bem, se vive com doença crônica. Muita doença crônica, e o modelo que a gente tem aí, que a gente chama de hospitalocêntrico, né? Tudo voltado para o hospital, não sabe tratar. A vocação do hospital não é tratar de crônico, é tratar de agudo, gente que está aguda, tem infecção, ou sofreu um acidente, levou um tiro, foi atropelado, vai para lá. Mas não o doente crônico. Então, esse pessoal gera um custo enorme. Você veja, o termo é como o sistema atual, ele precisa inovar. Então, um médico que pega um diabético, todo mundo conhece alguém que é diabético, né? Um médico que trata de um diabético, né? Vamos supor, como acontece frequentemente, infelizmente, que a condição desse diabético, isso não acontece com todos, mas é comum certos quadros de diabetes evoluírem para a situação em que a pessoa tem que amputar uma perna. E não é incomum. O médico ou o prestador de serviço que amputa a perna do diabético porque ele complicou, é remunerado. Tem lá uma remuneração, é pago por esse trabalho de amputar a perna. Agora, ele não ganha nada se fizer o doente não precisar amputar a perna. Então ele vai querer que ampute, então. Não, então ele vai se criar um incentivo, ele não ganha nada para evitar. Alguém que evita coisas nunca ganhou dinheiro. Se você ganha, eu ganho dinheiro evitando que as pessoas precisam botar prótese na coluna. Você conhece alguém? Agora, nós conhecemos vários que ganham muito dinheiro botando prótese na coluna. Então, essas empresas de atenção primária que eu falei, elas estão surgindo exatamente no espírito que a gente está conversando aqui. Né? Então, é para não deixar o paciente chegar a precisar de cortar, tirar uma perna, etc. Sim. Então, daí a gente já vê, e isso não estou enfatizando muito, né? Não é uma crítica ao sistema de saúde privado brasileiro, que eu critico muito, merece muita crítica, mas é um problema mundial, é um problema, a gente simplesmente não se preparou, ninguém sabe lidar com o que aconteceu nos últimos 25 anos na saúde. Essa quantidade de pessoas idosas, sim, algumas são até mais novas do que eu, mas com problemas crônicos e soltas. Ninguém gerencia essa gente. Então, Sandra, eu conheço uma situação de uma senhora
numa empresa aí que eu fiz consultoria há pouco tempo, uma senhora que ela é diabética, claro que eu não vou citar nome, não precisa, mas para vocês terem uma ideia. Ela se internou 18 vezes no ano passado. E aí, caramba, como é que pode? Aí fomos ver, eu era consultor, enfim, e aí fui lá junto com os médicos, chamando, era uma senhora muito simpática e tal, bem velhinha, já estava beirando os 80 anos, e aliás, não tão velhinha assim, mas ela se internava sempre às sextas-feiras e saía na segunda, que já criava um padrão também, né? Ela só passa mal às sextas-feiras. Final de semana. Em conversa com ela, ela explicou, uma pessoa fantástica, né? Uma história comovente, bonita até. Falou, olha, eu sou sozinho, eu moro sozinho. Eu tenho filhos, mas meus filhos estão para um lado, outro para o outro. Eu não vejo há muito tempo. Deu a entender que não tinha uma relação familiar próxima. E ela é diabética e hipertensa também, que já agrega um outro componente de risco para ela. E ela falou, olha, volta e meia eu começo a ficar preocupado no meio da semana, eu acho que estou sentindo alguma coisa, e eu vou para o hospital. Eu vou para o pronto-socorro. Chego lá, já me conhece, e eu peço, olha, eu acho que é melhor internar, e o hospital gosta de internar, né? O hospital ganha dinheiro quando interna, né? Então, ela tem ela está solta, ninguém cuida dela, ela se interna. Segunda-feira, começo da semana, ela volta. É claro que isso é um caso extremo, não é uma coisa tão simples assim também. Eu quero internar, vou internar, é só pedir. Mas ela descobriu algum truquezinho, que depois a gente descobriu, também não vou citar aqui porque não interessa, e ela se internava, só para ter a garantia de que teria alguém perto dela no fim da semana. Olha só, no fim da semana. Clemente, me fala uma coisa. Vamos falar sobre a chamada que a gente fez, que é inovação na prática. Eu achei muito interessante isso. Inovação na prática é sinônimo de inovação com método, né? Significa da mesma coisa, né? É aquilo que eu já falei antes, é a não dependência de pessoas especiais, de lampejos criativos, de exortações, seja mais criativo, pense fora da caixa, nada disso funciona. A prática da inovação é uma prática que muitas vezes não tem nada de charmosa, né? É uma prática que implica em tentativa e em erro. Mas o que significa essa prática? Vou deixar a sua pergunta respondida de uma maneira concretamente, né? Concreta. A inovação parte de você identificar ideias. A primeira coisa é você identificar ideias que têm o potencial de virem a gerar dinheiro novo lá na frente. Vamos simplificar assim. Como é que você faz isso? Então, na prática, você tem que ter um método para pegar uma coleção de ideias, selecionar aquelas que potencialmente têm melhores chances, experimentar com essas ideias em escala pequena, fazendo protótipos para projetos piloto, mas práticos. A prática está aí. A parte da geração da ideia, Sandra, gerar ideias, possíveis boas ideias, qualquer empresa tem toneladas de boas ideias, a partir de um certo porte. Você pega uma empresa que está há 10 anos no mercado, junta a turma lá, tem ideia de todo lado. As empresas fazem programas de ideias, então aparecem 1.000, 2.000 ideias, depois ninguém sabe o que fazer com aquilo. Porque o que faz com aquelas ideias? Então tem que ter um método para gerar ideia, selecionar a ideia, testar a ideia, testar durante um período limitado, 6 meses, 7 meses, sem gastar muito. E depois, conforme sejam os primeiros sinais, aí você começa a investir naquilo para ela ganhar escala e ir para o mercado. Então, a inovação na prática é a prática desta disciplina que eu estou descrevendo para você. Selecionar, aí tem critério, experimentar, pequeno, não pode ser uma ideia só, tem que ser um conjunto de iniciativas, porque a maioria vai falhar. E é da natureza do processo, a maioria não decola. Então, na prática, o que a gente tem que aprender é a lidar com a incerteza do que vai acontecer. Empresas que adotam esse processo têm resultados incríveis, muito bons.
Né? Sim. E criam indicadores, por exemplo, se você pegar sei lá, uma empresa, a BASF, que eu conheço, 3M, empresas desse tipo, né? E outras. Tem um indicador que eles usam, eu não sei mais qual dessas empresas, mas a Whirlpool aqui no Brasil também, e no Sul, e no Paraná, eles chamam de índice de vitalidade. O que é o índice de vitalidade? É um bom índice para saber se você está inovando ou não está. É o seguinte, a cada ano, uma fração da sua receita, o dinheiro que entrou na sua empresa, tem que estar vindo de uma fração dela, um terço, vamos dizer, do dinheiro que você faturou num ano, está vindo de produtos ou serviços que não existiam 3 anos antes, por exemplo. Significa que nos últimos 3 anos você introduziu coisas que começaram a se refletir ali. Mas as escalas de tempo não é investir hoje para lucrar hoje ou para ganhar hoje. Tem tempo de maturação, tem erro. Então você tem que estar botando sempre coisa nova no pipeline, né? E isso funciona. Agora, para que isso funcione, um método desse tipo, que é a base do nosso método, ele tem que ter lideranças que banquem, tem que bancar. Porque se você não bancar, as pessoas não fazem. Né? Na prática, a questão da inovação converge para o estilo de liderança da empresa. Se os líderes forem para valer, tem inovação. Se os líderes forem de boca, não tem inovação. Eu acredito que hoje o grande desafio é liderar nessa distância e ser liderado a distância. Também, exato. Não é? Não é? Você não acha que Eu isso acho é que um grande desafio? esse é um tema bom. Eu acho que eu não teria assim, muita segurança para dizer que esse é o maior desafio, Sandra. Mas diria que certamente é um Porque desafio. eu acho que é um grande desafio. É um grande desafio. Agora, a liderança implica, na minha opinião, mais em atitudes, em coerência, né? Do discurso dos gestores, né? Dos supostos líderes, mais do que isso, do que de presença física. Né? Implica uma série de coisas, implica em incentivo, implica em liderança firme, implica em uma série de coisas. E os próprios líderes normalmente vacilam, né? Eles não gostam de correr certos riscos, querem inovar, mas não querem correr risco, o que é uma contradição. Né? Querem ir para o céu sem morrer, vamos dizer, como diz um amigo meu, né? Aí não dá, né? Aí não dá. E a gente aí já chegou num ponto da carreira. Semana passada mesmo eu falei para uma empresa que tive uma conferência com a direção, não, a gente queria alguma coisa que a gente investisse hoje, a gente estivesse ganhando ano que vem. Eu falei, esquece, procura outra coisa. Procura uma cartomante, não falei assim, né? Seria deselegante, seria feio, né? Não precisa. Mas aqui entre nós, isso não existe, não tem. Então tem risco, as coisas têm risco, as coisas boas da vida têm risco. E a gente tem que distribuir esse risco, né, no processo de inovação. Então, algumas coisas podem ser mais arriscadas, outras menos, nesse portfólio, nessa coleção de iniciativas que o método Inovatrix ajuda a construir. Nunca é uma coisa só. Né? E geralmente tem uma opção de coisa que tem pouco risco, então dá para a empresa fazer. Algumas têm um risco maior, que são coisas que, se derem certo, vão transformar a empresa lá na frente, mas o que precisa é um entendimento dos líderes. Né? E o líder tem que querer. Ele tem que querer, senão não adianta querer delegar para o consultor. Por isso que eu te falei, acaba muitas vezes, até histórias sensacionais que eu tenho aí sobre o meu trabalho nisso, né? Casos muito legais, muito motivadores, mas em grande parte dos casos o que as empresas querem é um consultor que eles contratam e delegam o problema para o consultor. Então você vai lá, é como se o consultor tivesse a responsabilidade de fazer a empresa virar inovadora. E eu geralmente dou alguns exemplos sobre isso. Tem coisas que você não pode delegar. Se você não tem presença diante dos seus filhos, uma analogia bobinha, você não adianta contratar alguém para te substituir. Ou você faz ou ninguém faz. Isso é com você. Né? A gente pode instrumentalizar, ajudar, dar ferramenta, ajudar, a treina, faz a pessoa, trabalha junto, a gente gosta muito de trabalhar junto, né? Durante um período, um ano e pouco, depois o consultor tem que ir embora, é a empresa que tem que fazer. Claro, claro. Olha, agora para conhecer um pouquinho o Clemente Nóbrega, eu gostaria de saber qual é a sua rotina
diária e a sua estrutura familiar? Bom, minha rotina diária, de certa forma, a pandemia me fez bem, né? Se a gente pode usar esse termo, né? Porque hoje eu acordo muito cedo, a minha rotina é essa, acordo 5 horas da manhã, todo dia, durmo muito cedo também, faço lá meus exercícios e tal, e já começo a trabalhar é, 8, entre 8 e 8 e meia, eu já estou sentado na frente do computador, eu escrevo muito, estou escrevendo bastante, tem 2 livros que estou fazendo ao mesmo tempo, né? Tem outro para sair aí, que é uma coisa mais técnica, enfim. Mas aí eu vou, faço minhas videoconferências, faço call, converso aqui, converso ali, escrevo muito, e meu trabalho todo é online, como de todos nós hoje, né? Então, faço palestra, intenção de consultoria, é assim. Estudo familiar, sou eu, minha mulher, hoje nós temos 3 filhos, né? 5 netos, e então todo mundo meio afastado, né? Para todos casados, e somos só nós 2, mas a nossa rotina é uma rotina assim muito. É assim, é essa que eu estou falando para você. Ela tem lá as atividades dela também, ela é fonoaudióloga e tal, e a gente. Tá um momento muito interessante, eu estou conseguindo fazer. Eu perdia muito tempo com viagem, né? Essa semana eu perdia muito tempo com coisas. Todo mundo fala. A gente ficava muito mais fora e tal. Nossa, e acaba ficando cansativo, né? Esse ano mesmo, antes da pandemia, eu fui a São Paulo, janeiro, fevereiro, a pandemia começou no meio de março, né? Eu fui umas 4 ou 5 vezes e tinha que estar no aeroporto 6 horas da manhã, 6h10, para pegar um voo, que tem o primeiro voo para São Paulo, voo da Gol, e chegava em São Paulo, corria, tinha 3 reuniões no mesmo dia, em lugares diferentes, que para aproveitar que já estava lá, né? Sim. Isso acontecia. E você chegava e voltava no mesmo dia. Então imagina janeiro, fevereiro, um calor danado, você circulando por São Paulo, engarrafado, dentro de táxi, de blazer, não era legal. Aí chegava cansadíssimo, não era produtivo. E as coisas que eu fazia nessas reuniões, eu podia fazer assim, como a gente está fazendo aqui. Eram conversas que a gente pode ter, assim, não precisa estar face a face, né? Sim, é claro que em algumas circunstâncias é importante estar lá né? Tem uma empresa agora do interior de São Paulo que está querendo implantar nosso método lá, e me convidaram para visitar, vem cá, querer mostrar a operação. Eu acho importante, pelo menos Agora, não precisa ficar indo lá, só a gente faz o que tem que fazer à distância. Então é assim que está a minha rotina, então é uma boa rotina. E eu sei que você adora ler. Então, eu imagino que um dos hobbies que você adora é leitura. Tem mais algum? Escrever, que é complementar. É complementar, né? Essas são as 2 coisas que eu gosto mesmo de fazer. Outras coisas eu faço com prazer também, mas não comparável. Eu saio de férias, tenho que levar meus livros, agora com livro eletrônico e tal, eu ainda não abandonei o livro físico, sabe? Os livros que eu gosto muito. Do livro uma coisa sensorial, né? Eu também. E os livros que eu gosto mesmo, eu tenho nas 2 versões. Porque às vezes são livros grandes, pesados, ainda mais quando eu viajava. Aí eu tinha que levar e tal. Então, essencialmente é isso. Tem os netos, né? Tem o convívio familiar, tem as reuniões, agora que você perguntou da minha família, né? Meus 7 irmãos, né? Então, desde que começou a pandemia, a gente se reúne. Não passou virtualmente, claro, né? Gente nos Estados Unidos, gente no Canadá, gente no Brasil, em estados diferentes, lugares diferentes. E todo sábado, 3 horas, é aquela reunião. Isso colou, ficou uma rotina. Legal. Nós não perdemos nenhum sábado. Eu, particularmente, não faltei nenhum sábado. E às vezes aparece neto, às vezes aparece sobrinho, né? Que era uma coisa que a gente não tinha de uma maneira tão íntima, vamos dizer, ou tão frequente antes da pandemia, né? Então a ausência da reunião da família no Natal, por exemplo, é muito chata, né? Agora, mas a gente vai fazer nossa reunião juntos ali, vamos brindar, enfim, vai ter o que tem que ter, né? Sim, sim. E o que te faz feliz? Bom, tem muita coisa, mas me faz feliz me perceber relevante.
E perceber, por exemplo, que as coisas que eu faço têm uma boa repercussão, tanto no nível profissional, quanto mesmo no nível do convívio familiar, mais íntimo, né? Isso é o que me faz feliz, é perceber que apesar de não ser mais nenhum garoto, vamos usar esse eufemismo aqui, né, para não entrarmos nesse negócio, né, eu continuo bem, eu continuo tendo boa, eu continuo fazendo coisas sensatas, entendeu? Tomando decisões sensatas. Sim, Isso é sim. uma coisa que me preocupa, quer dizer, eu gosto da sua maneira de entrevistar, porque provoca a gente, né? Porque um dos fantasmas que eu tenho é esbarrar na coisa da idade, nas inabilitações que a idade traz, sem notar. Então você não nota que você não é mais o mesmo, ainda acha que pode jogar futebol, fazer gol de bicicleta, e isso é uma coisa que eu sempre achei muito patética. É a pessoa que envelhece achando que nada mudou, que ela continua, mas quem está de fora está vendo que mudou. Então, quando Olha, eu percebo de fora os sinais que eu recebo de fora são, pô, que legal, que bacana aquela palestra, que sensacional. E falando de graça, sem eu provocar, aí isso me deixa feliz. ai, que legal. Eu acho que essa coisa do carioca, eu sou casada com um carioca, Sim. tem uma jovialidade, não sei se já te falaram isso, mas eu acho que o carioca tem uma jovialidade, uma alegria que é só dele. Só dele. Eu espero que você tenha razão. Eu não conheço assim, essa categoria, o carioca, assim, tão geral. Mas o carioca, mas eu não discordo, não. Eu acho que eu particularmente só convivo com gente bem-humorada, né? Gente mal-humorada é muito chato, né? É muito chato, né? A gente tem que ter. O carioca realmente tem isso que você fala. Você é da onde mesmo, Sandra? Eu sou paulista, Você é nascida em São paulista Paulo. e mora aí também, né? Mas Moro, tem, moro. não é tão diferente assim, né, do resto do Brasil, mas é muito comum. Eu tive clientes do Sul, ia muito ao Sul, Paraná, e Santa Catarina, São Paulo mesmo, né? E logo sempre tem, né? Mas vocês cariocas são. Aí implicam com o nosso sotaque, os S's, Eu né? adoro, Os eu adoro. S's, né? Aí ficam imitando a gente e tal. Mas é legal, é bacana. Isso é uma coisa simpática. Então, para terminar, eu sempre peço uma dica. Uma dica sua, ou pessoal, ou profissional. Dá uma dica do Clemente Nóbrega para gente. Olha, o que eu recomendo para vocês, nesse momento que está todo mundo vivendo, é que exercitem a Sim. cabeça, né? Leiam, né? Tem muita coisa boa no YouTube, coisas gratuitas, aulas, sobre quase tudo que a gente possa imaginar que gostaria de saber, tem lá, tem. Então, coisas que estão acessíveis, que a gente pode, né, pode aproveitar, é algo que eu procuro fazer também. Então, leiam e aproveitem para aprender, para exercitar a cabeça e fazer coisas bacanas depois com aquilo que a gente pôde processar. É isso que eu recomendo. Olha, Clemente, assim, eu sempre te admirei. Eu Obrigado, tenho, Sam. o meu trabalho é realmente voltado mais a palestrantes mais profissionais, apesar que todos os meus palestrantes têm uma carreira, né? Tem também uma profissão. Ah, você é famosa aí, muito, 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 Famosa muito, nada, muito imagina. tanto que eu aceitei seu convite logo aqui com o maior prazer. Mas eu quero agradecer muito. Foi uma aula Hum. esse papo com o palestrante. E é o que eu acho. Você tem uma humildade intelectual que a gente percebe, sabe? É uma pessoa que tem uma cabeça com muitas ideias, com muito conhecimento, mas em nenhum momento passa uma soberba ou passa alguma coisa, ou eu sei muito mais e tal. Então, foi uma Muito bom. grande honra ter esse papo com você. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Sandra. Obrigado pelo seu carinho, né? Pelas carinhosas palavras. Muito grato aí pelo convite. Pode contar comigo, tá? Tá Quando precisar e a gente puder, para mim é sempre um prazer. tá Tá bom, bom? muito obrigada. Ó, Pessoal, muito obrigado pela tchau, audiência tchau. aí. Obrigado para todos. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, viu? tchau.